Começa aqui. Vamos lá. Tudo pronto, pessoal? Olá, muito bom dia. Mais uma vez em nossa live Samurai. Hoje a gente trouxe um assunto bem importante para que você, empresa, entenda um pouquinho mais de como a gente consegue construir a questão da disseminação da informação da autoridade via internet. Vamos lá, Rica? Tudo ao vivo, né? Programa ao vivo. O Rafinha já olhou para mim. Bom dia, pessoal. O Rafinha joga uma cara para mim. É que não tá funcionando o botão aqui, viu, Rafinha? Tá? É bug, né? Se o Facebook tem bug, cara, né? Aliás, né? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Hoje nós estamos aqui de volta, né, Rony? Às quintas-feiras. E hoje, nós dois aqui, né, Rony? Que a grande maioria das lives somos nós que fazemos. E hoje a gente está aqui de volta. Deu pra gente conversar novamente, né? Um assunto bem interessante. Bom dia para você que nos assiste. Muito obrigado pela sua presença. Né, Rony? A gente está aqui com a nossa live Samurai. Aliás, a nossa live, para que fique registrado, é toda quinta-feira às 10h30 da manhã. E a gente traz aqui uma série de assuntos voltados para o seu negócio, voltados para marketing, com ênfase maior hoje em dia, lógico, no marketing digital. Então, se você tem um negócio, se você quer aprender sobre marketing digital, quer conhecer pelo menos esse universo, né? Ou ter uma proximidade com algumas questões mais técnicas, alguns termos mais técnicos, participe da nossa live. Então eu já peço para você já compartilhar, curtir aqui, compartilhar a nossa live. Você é muito bem-vindo aqui com a gente, né, Rony? Uhum. E bom, é isso. Então a gente está aqui, né? Mas toda quinta-feira. Detalhe, Rony, nas últimas semanas a nossa live foi na quarta-feira. Porque teve feriado. Sim. Nós tivemos um feriado regional, municipal no caso, tá? Uhum. E aí a gente teve que fazer essa live na quarta. Sim. E depois nós tivemos um feriado de Corpus Christi, né? Que é um feriado nacional. E a nossa live foi antecipada na quarta-feira. A última live, se eu não me engano, quem fez foi o Rafa e a Dani. Aliás, o Rafa está aqui na minha frente hoje. Ele que é o nosso responsável técnico, né? E espero que vocês tenham gostado, quem pôde acompanhar. Pessoal, todas as nossas lives, sem exceção, depois sobem para o nosso canal do YouTube. O nosso canal do YouTube, ele praticamente é um arquivo de todo o conteúdo, né? Uhum. Então lá a gente tem todas as lives com diversos assuntos para que você possa entender um pouco mais sobre mercado digital, sobre marketing digital e como utilizar de todas essas ferramentas, né, essas técnicas, essas novidades para o seu negócio. Sempre o conteúdo que a gente dissemina na live são informações que, de repente, os nossos clientes nos trazem, ou as dúvidas que o mercado, né, tem com relação a essa questão, né? Existe um mercado aí muito grande, né? E as empresas, elas estão nesse momento de transição e sofrendo com o impacto da mudança, né? O que eu devo fazer, como utilizar o marketing digital, diversas informações que de repente aparecem e muitas estão fazendo por fazer, não entendendo onde querem chegar. O YouTube, ele retrata, né? Ele dá esse itinerário. Lá nós estamos colocando assunto por assunto, tentando cadenciar uma informação para que, uma vez que você vá buscar informação, né, esclarecer dúvida, você consiga ter uma linha de raciocínio que vai ajudá-lo no dia a dia. Com certeza. E pessoal, queria aqui, o que eu estou tomando, vou fazer momento merchandising, né? Estou fazendo aqui, quero falar para vocês, estou tomando um cafezinho aqui. Primeiro eu quero convidar você, sim, você que nos assiste, você que é empresário, você que é concorrente, não importa, você que é entusiasta da área, quer conhecer o nosso espaço, quer conhecer a nossa consultoria, nosso escritório, vem aqui tomar um café com a gente. Nosso café é top, gente. Não é por nada não, é o melhor café do mundo, tá? Café Voluiz. A gente tem um cafezinho expresso aqui da Voluiz que é sensacional. Vem experimentar o café Voluiz aqui com a gente, né? E você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então eu queria só fazer um merchan aqui, que é muito bom mesmo, né? Não é pelo produto, é pela história, né? É um café que ele é produzido, né, na fazenda Boa Esperança, e esse café ele era exportado para a Europa.
E ainda é, né? Ainda é. Só claro. era exportado, né? Na verdade, o mercado nacional não tinha acesso a ele, né? Isso, exatamente. Na verdade, eles aumentaram a produção para poder recuar no mercado interno e de forma satisfatória começou por Americana. Que bom, né? Uhum. E é muito bom. Para quem gosta de café, é o quinto que eu tomo hoje. Cara, quinto. Eu sei que é insano isso, né? Mas isso que faz bem pra saúde, a minha pele tá boa, por causa do cafezinho, o café evoluísse. Rony, só uma questão, né? Ontem foi um bafafá que nós ficamos sem a tríade, né? WhatsApp, Face e Instagram. Exatamente. O mundo parou ontem. Milhares, bilhões, talvez, de negócios deixaram de ser feito ontem por causa disso daí. Com toda certeza. Vocês estão entendendo, gente, como que é o mundo que nós estamos vivendo hoje? Como que nós somos reféns? Como ao mesmo tempo você tem uma oportunidade que antes você não tinha, né? Antes você precisava, você não tinha tanta facilidade de comunicação, de expor seu produto, seu negócio. Porém hoje a gente utiliza tanto esses recursos, as redes sociais, essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, que, uma tarde que o negócio sumiu, sei lá por quê, né? Todo mundo ficou desesperado. Então o pessoal realmente parou de fazer negócio, ou deixou de fazer negócio, né? Então aí você começa a perceber, talvez você que está aí nos assistindo, começa a falar assim, pô, mas será que negócio de rede social? Olha ontem, se você vende através do WhatsApp, se você se comunica através dessas ferramentas, né, teve cliente nosso que ligou todo desesperado, que eu preciso fazer isso, fazer aquilo e não consigo. E a gente só pôde falar o seguinte, não tem que a gente faça, a gente também é refém, e o negócio foi mundial, né? Foi mundial, né, Rafa? Foi mundial, né? Eu não sei o que esses caras aprontaram, e aí, não é sobre isso essa live, mas eu queria reforçar esse ponto, né? Porque, querendo ou não, a gente está intrinsecamente ligado, né? Como que a gente está ligado é outra coisa. Aí a gente tem até uma live que a gente fala sobre isso, tá no nosso YouTube, se você entrar lá, tá lá no nosso YouTube, que a gente fala assim, né? Para não construir sua casa em terreno alugado, tá? Como é importante hoje em dia você ter a sua estratégia digital diversificada. Está em várias plataformas, tá? Não só no Insta. Tem gente que bomba no Insta. E se o Insta some da noite por dia? O que você faz com o seu negócio? Tem muito negócio realizado no Stories. No Stories, e aí? Vem por lá, né? Então o cara só faz isso e acha que está bombando. E fica totalmente refém de uma plataforma. Por isso que aqui na Ressamurai a gente fala que é muito importante você... E aliás, nós vamos falar um pouco disso hoje. E como fazer, né? Presença digital. É muito importante que você tenha essa presença digital. É muito importante que você diversifique a sua ação. Perfeito? E é muito importante que você tenha um velho e bom site, um velho e bom blog, né? Que é um terreno seu, um negócio seu, vai estar no seu servidor, vai estar, né? Então se acontecer uma hecatombe, tudo sumir, você tem o seu site lá para o pessoal te achar, né? Exatamente. Então é muito importante que você diversifique sua ação. Mas Rony, vamos lá. Hoje, né, a gente estava até definindo o tema da nossa live. E esse tema veio porque é uma pergunta que, normalmente, nós aqui, como a gente sempre fala, nós não somos uma agência digital, né? Nós nos consideramos mais uma consultoria, tá? Mas aqui a gente está usando o termo agência digital porque a maioria dos clientes, quando entra em contato conosco pela primeira vez, o tomador de decisão, não é que ele tem uma visão distorcida no sentido pejorativo, mas a visão dele é muito de entrega. Diferente a visão, muitas vezes. Eles vêm achando uma coisa, né? Porque de repente ele olha e vê realmente que a internet é um mar de oportunidades. E eu vou falar para você, realmente é um mar de oportunidades. Só que a forma de agir na internet muitas vezes é engessada. O cara acha, não, eu vou contratar uma agência digital e daqui tanto tempo eu vou estar bombando na internet, né? E aí o cara joga tudo para a agência e ela tem que fazer uma série de coisas. É assim que funciona, Rony? Não é assim. É por isso, agora eu vou conotar da questão da palavra consultoria, né? Talvez a agência ela seja contratada como prestador de serviço, ou seja, rege um escopo, um contrato e uma entrega. Então você transfere a questão dessa autonomia do marketing para um terceiro. Por que a consultoria? Porque nós precisamos sentar junto com o cliente e entender qual é o funcionamento, quais são as complexidades, quais são os diferenciais, o benefício do produto e serviço e fazer com que ele entenda como vai ser o funcionamento do projeto.
Só assim a gente consegue, na verdade, trilhar, né? Ter um itinerário que faça sentido, né? Em que momento que a empresa vai estar dispondo dessa produção de conteúdo, daquilo que promove, da essência de um caminho de venda, e nós, conjuntamente, a gente consiga ir mais longe. São esses tópicos que nós vamos estar passando aqui hoje, falando um pouquinho dessas duas esferas, o que cabe ao cliente, ao que cabe à consultoria. Exatamente. Vamos lá. Primeiro um mito, né, Rony, que até a gente estava fazendo um roteirinho e a gente colocou o seguinte, né, justamente a empresa, quando ela entra em contato com uma agência digital, né, ou uma consultoria, aqui a gente está se colocando no mesmo lugar, porque só para que a gente está aqui para... se você é nosso concorrente, fique calmo que a gente aqui vai defender seu trabalho. Exatamente. Né? Então, muitas vezes, existe uma expectativa que não está alinhada por parte do cliente. Uhum. Perfeito? Você tem o universo digital, né? Você tem o mundo que está acontecendo aí, digital, você tem todo esse acontecimento, né? Toda essa mudança de hábito, você tem essa hiperconectividade das pessoas, as pessoas estão hiperconectadas, todo mundo com smartphone, a gente está aqui, eu estou falando com você numa live, coisa que era impossível fazer alguns anos atrás, o Rony está aqui na frente com o telefone dele na frente, o outro todo mundo está conectado, né? E a empresa fala assim, eu quero participar disso, eu preciso fazer parte disso, eu preciso estar nesse meio, eu quero minha casquinha, eu quero minha parte desse bolo, né? E aí, o que ela faz? Ela está lá, de repente, eu estou partindo de uma empresa, Rony, que ela não tem muita experiência com a internet. Ela vê esse acontecimento e fala, chegou na hora de eu entrar nesse mundo. O que ela faz? Ela simplesmente vai lá e contrata uma agência digital. E aí ela fala assim, não, beleza, contratei uma agência, estou pagando para ela, meu problema está resolvido, seus problemas acabaram. Não, meu amigo, não acabou aí, tá? Se você tem essa atitude com uma agência digital, provavelmente você vai se frustrar. Porque, querendo ou não, existe uma parcela de ações que cabe sim a uma agência digital, a uma consultoria, a um prestador de serviço. Porém, nesse universo digital, existe uma parcela de ações que você, cliente, tem que fazer. E se você simplesmente delegar ou não fazer, não vai dar certo. Sim. É a união desses dois universos, da prestação de serviço desse profissional, dessa agência, né, dessa consultoria, desse departamento de marketing, com uma série de ações de mudança de mindset também, né, Rony? Que você como empresa tem que ter, que a sua equipe tem que ter. É a união desses dois universos que vão trazer o chamado resultado. Sim. Tá? Sem isso você não vai ter resultado. Ou vai ter um resultado muito baixo. Né? Ou, enfim, por favor. O que a gente pode fazer agora, até para ficar mais fácil de entendimento, a gente pode diferenciar aqui qual o papel da questão da agência e qual o papel do cliente. E depois a gente combina, né, para que os dois andem na mesma página, ele consiga a construir. Normalmente, quando a gente chega, e isso aconteceu anteontem comigo, fui convidado por um novo cliente para poder entender o cenário dele. A empresa de 6 meses, um investimento relativamente alto, e ele me perguntou, Rony, para onde eu vou? Famoso para onde eu vou, né? Eu vou para a televisão, eu vou para a rádio, eu vou para o outdoor, para as mídias, eu vou para a rede social. Aí entende-se, como a palavra deles, eu preciso da rede social porque eu sei que o meu público está lá. E que caminho que a gente constrói agora? Então, eu voltei para casa e comecei a pensar no cenário dele. Nós temos um primeiro momento, que é o momento da entrega, da prestação de serviço. Ou seja, o cliente tem ou não um site? Sim. Primeiro passo, vamos construir a casa do cliente. O Ricardo bem falou agora há pouco, não construa sua casa num terreno alugado. O que é essa analogia? Se você construir a questão do seu negócio numa rede social e a rede social, de um dia para o outro, ela despluga,
o seu negócio foi junto. Ou uma coisa que acontece com frequência, né? Que é ela mudar o algoritmo, né? Então você está acostumado de um jeito, está tendo resultado, aí eles têm uma mudança de algoritmo que ele não avisa. Cara, não avisa, ele muda. É dele, ele é dono. Da noite pro dia, aquilo que você fazia funcionava de um jeito, passa a funcionar de outro, e você tem que se reestruturar, né? E tem gente que fica desesperada, porque o engajamento cai muitas vezes. Você estava... muita gente reclamando que a visualização do Insta mudou, né? E isso foi devido à mudança de algoritmo, né? Claro. Você tinha as regras dele que dá. você tinha um alcance. E vocês têm que entender o seguinte, que esse algoritmo é mudado constantemente, porque vai entrando gente na plataforma. Então, a forma com que ele mostrava o conteúdo para esse público tem que mudar. Claro. Porque senão a coisa... Não dá, né? Não vai para frente. É muita gente desconectada, né? Então, então ele muda. Então, se você simplesmente está na mão de uma plataforma, com certeza você vai colocar seu negócio, sua estratégia em risco, né? Exatamente. Então vamos lá. Aí o primeiro passo é construir um site. Um site ele deve ter diferentes características. Aqui nós vamos falar de mais técnica, né? Um site ele deve ser leve. Ele deve ser uma comunicação clean, ele deve abrir rapidamente. Mas eu queria até falar, Rony, o que cabe à agência também, né? Né? Eu acho que é importante a gente frisar nisso, que bem a live foi nesse sentido, né? Sim. É muito importante para você que nos assiste entender o que você deve exigir da agência, o que você deve exigir do seu prestador de serviço e o que cabe a você fazer também. O que acontece é que existe uma relação, muitas vezes, que ela não é tão equalitária. É assim, você exige demais. Vou dar um exemplo. Eu gosto de analogias, porque muitas vezes você faz uma analogia, você consegue entender do que nós estamos falando. Imagina só, Rony, que você vai... eu tô gordinho, né? Eu vivo gordinho, eu sou gordinho, não sei o que eu faço. Eu faço esporte, gente, pratico esporte e tudo, mas não adianta. Vamos supor, eu contrato um personal trainer. E aí ele fala assim, Ricardo, eu vou estar junto com você nas segundas, quartas e sexta, nós vamos passar esse treinamento, porém você tem que diminuir o carboidrato, você tem que fazer... Se simplesmente eu faço aquilo junto com ele, eu vou na minha academia, porém eu não mudo certos hábitos de vida, eu não vou ter resultado. Por mais que eu possa fazer exercício, né? Sim. Por mais que ele me passe uma série de suplementos, enfim, né? Eu não vou conseguir ter um resultado. Agora, se eu faço aquilo que o meu personal trainer me passou, eu sigo, vou na academia, faço tudo isso aí, porém eu também faço uma mudança de hábitos, com certeza eu vou ter o resultado que foi prometido. Claro. Então não cabe simplesmente, não é porque eu me matriculei numa academia, não é porque eu estou simplesmente fazendo determinadas ações, é que eu vou ter resultado. Essas ações têm que ser combinadas com outras. Claro. E é justamente disso que nós estamos falando. Você pode e deve contratar uma agência digital, mas só o fato de você contratar uma agência digital para ela começar a produzir conteúdo para você, pode ser que você não tenha o resultado esperado. Existe também uma mudança interna, existe também uma mudança de ações que você tem que fazer dentro da sua empresa para que você consiga obter esse resultado. Bom, isso, beleza. O que cabe então à minha agência? A sua agência cabe, ou melhor, posso inverter, Rony? A gente fez esse roteiro, eu quero inverter. Sim. O que eu tenho, o que minha agência não pode fazer? Depois eu vou falar do que ela deve fazer. Mas eu quero começar o seguinte, o que uma agência não vai conseguir entregar para você? O que uma agência digital não vai poder entregar para você porque ela não tem os meios para isso, tá? É bom que você entenda isso. Existem algumas ações, existem algumas questões, tá? Existem algumas ações, existem algumas que a sua agência não é que ela não quer, não é que ela não pode entregar para você. E se você, dentro da sua estratégia digital, esquecer disso, você não vai ter o impacto que você tinha, que você esperava, tá? Primeira questão que uma agência não pode entregar para você: relacionamento com o seu cliente. Nós não podemos esquecer que as redes sociais, elas não são um lugar para você anunciar. Elas são um lugar para você construir relacionamento. Então, de repente, você começa a produzir conteúdo, uma agência começa a produzir conteúdo, que a gente vai falar disso. E você vai gerar comentários.
Você já vai gerar um engajamento, que a gente chama, né? As pessoas que estão nessa rede social, elas vão, de certa forma, interagir com o seu conteúdo. Elas vão comentar, elas vão discordar, elas vão, muitas vezes, falar bem, muitas vezes falar mal, enfim. Esse relacionamento com o seu cliente é uma coisa que é muito importante que você não delegue para um terceiro, né, Rony? Sim. Que você aprenda a se relacionar com essa pessoa. Que você aprenda a se relacionar com esse cliente. E que você tenha um expertise para se relacionar com ele na hora certa e de maneira muito pronta, né? Uhum. Porque o que a gente vê muito é o seguinte, o cara começa a ter a rede social, começa a produzir conteúdo, várias pessoas começam a se relacionar com esse cliente e o cara abandona. Simplesmente acontece aqui de muitas vezes a gente recortar foto, né, do comentário e mandar para o cliente, cara, estão comentando o seu post, né? Tem alguém querendo comprar. Tem alguém querendo comprar, né? Você não vai tomar nenhuma ação. Então, isso é um dos papéis que cabe a você e não para a agência. Né? Perfeito, Rony? Claro, com certeza. O relacionamento, eu sempre digo, o tapete vermelho, ele começa lá na plataforma. Sim. Você deve atender. Um erro comum do cliente aqui é fazer uma resposta copy e cola. Nossa, ele deixa péssimo. lá, não, né, deixa um texto lá, por favor, entrar em contato. A pessoa, oi, tudo bem? Ali ela tem uma dúvida, ela tem uma objeção, ela quer mais informações, ela quer dicas, enfim, né? Que de repente, ou seja, há uma propensão à compra, ou seja, o desejo de compra já existe. E aí você tem dois caminhos. Ou você diz para o cliente, olá, muito bem-vinda, meu nome é tal, eu vou iniciar o seu atendimento, vou te acompanhar até a conclusão da compra, vou esclarecer suas dúvidas, ou seja, eu estou sendo proativo, estou abrindo a questão de um relacionamento digital. Exatamente. E a venda já começou. A jornada já iniciou aí. Gostava de falar um negócio, porque uma vez eu vi de um cliente o seguinte: ai, nossa, é muito comentário, as pessoas entram lá para falar qualquer coisa. Cara, olha o dia de uma pessoa hoje em dia. Olha essa questão da hiperconectividade. Uhum. E de repente alguém parou e comentou seu post. É o que o Rony falou, tapete vermelho para essa pessoa. Exatamente. Ela parou tudo, uhum. Olha a importância, ela parou o dia dela e deu atenção para você. A questão é o seguinte, o que você está fazendo com essa atenção dada? Uhum. Você está desprezando? Você está tratando como um robô? Hoje a gente fala tanto de robô, né? O que é o robô? É um sistema que automatiza respostas. Né? Olá, bom dia, para mais informações. Né? Lógico, tem uns mais claro. Até que conversam com você, mas claro. Mesmo assim, se algum cliente entrou em contato com você, comentou um post, fez um comentário na sua plataforma, e você não utiliza isso como oportunidade para gerar, ou melhor, não utiliza isso para gerar uma oportunidade de negócio, cara, você não está entendendo o que é rede social. Né? Você realmente não entendeu nada, né? Porque justamente a rede social é para criar esse tipo de oportunidade. Tem fortalecimento de marca, tem uma série de outras ações, mas isso, vamos dizer assim, que é o creme de la creme, né? É o supra-sumo do que pode acontecer numa rede social, é você colocar um conteúdo, uma postagem, e você ter um cliente, um possível cliente que vai lá e comenta a sua postagem, ou que compartilha o seu conteúdo. Isso assim, para abrir champanhe, né, Rony? É muito importante. Tá? Nós falamos sobre a questão da internet, e a gente já falou em outras lives sobre isso. Internet, relacionamento e escala. Sim. Relacionamento e escala. Então o relacionamento, ele começa lá. Uma vez que eu tenho um interesse, eu vou me prontificar a um atendimento, eu vou estar preparado para poder dar informações, para poder matar objeções, e a venda começa. Não é inibindo. Eu falei de dois caminhos, eu falei de primeiro relacionamento. O segundo caminho é eu travar. Se eu estou interessado e me deparo, mesmo que seja uma informação, um relacionamento digital, de algo que está pontuando, matou ali o relacionamento, e eu vou embora e não volto. O cliente vai embora e não volta. Se frustrou, né? Você interrompeu esse caminho. Exatamente. Então, pessoal, mais uma vez falando, se você tem alguma dúvida sobre isso, quiser fazer um comentário, fica à vontade, tá? A gente está aqui à disposição. Então, o que uma agência digital não pode fazer para você? O primeiro ponto é relacionamento com o cliente. Isso é a sua empresa que tem que fazer, não dá para você delegar.
Vamos supor que você tem uma empresa muito grande, que aí tem que se estudar meios. Você pode criar um departamento interno para que trata disso. Você pode até... mas tem que ser tudo olhado com muito cuidado. Mas é que eu estou falando numa empresa pequena, média, relacionamento com o cliente é muito importante, tá? Segundo ponto, Rony, que a sua empresa não tem como delegar. Por uma questão óbvia, uma questão física, uma questão prática. Cotidiano. De fato. Não tem, gente, não tem, tá? Se você acompanha nossas lives, você vai entender e vai saber o que a gente fala de cotidiano. Se é a primeira vez que você está escutando esse conteúdo, talvez isso aí pode parecer uma coisa um pouco estranha. Cotidiano, o que esses caras estão falando? Cotidiano é simplesmente aquilo que acontece. Lembre-se de uma coisa, partindo da premissa que as redes sociais são locais para você se relacionar e não lugar para você anunciar. Você não é simplesmente post, você vai fazer aquele propaganda, oferta. A gente tem live falando disso, não vamos entrar nesse detalhe. Então, a gente aqui na nossa consultoria, a gente tem um caminho, que é o método Samurai, que a gente ensina ao nosso cliente como utilizar do cotidiano dele para gerar engajamento e gerar oportunidades de negócio. Vamos supor, uma reunião com um cliente que ele tira uma foto e posta na rede social, um evento que ele participe, tira uma foto e coloca na rede social, uma dica em vídeo que ele vai fazer, pega o celular, né, e faz o vídeo de e coloca na rede social. Essas situações que são do dia a dia, tá? Que a agência digital não está presente, que só você pode fazer, a agência digital não pode. Não tenho como colocar muitas vezes, o que acontece, Rony, né? A gente começa a explicar esse negócio de cotidiano e aí o cliente tira um monte de foto e quer que a gente use isso. Não, isso tem que ser iminência, né, do momento, né? Então nós estamos numa reunião recebendo um cliente muito querido. Eu vou registrar aquilo e vou colocar numa foto. Ou está chegando um produto novo na sua empresa, chegou, aquilo é fresquinha, novidade, e você quer divulgar isso, né? Você quer deixar isso notário o mais rápido possível. É o momento de você fazer um registro. Não é a agência digital que vai fazer isso, é você. É esse registro que ele promove e potencializa as ações. A reunião é muito importante. A saída de uma prestação de serviço ou uma entrega é nesse momento. E o papel, e a gente ajuda muito o cliente, como fazer desse momento algo relevante, né? Uma estratégia. Uma estratégia, exatamente. Para poder rechear uma timeline, uma linha do tempo. Mas é uma coisa que não depende da agência digital, dele. É dele, né? É dele. Exatamente. Um outro ponto aqui, até sendo bem pragmático, né, Rony? Nossa live vai ficar um outro ponto aqui que não depende da agência digital, da consultoria. Conteúdo muito específico, muito técnico. Tá? A gente aqui é generalista, porque nós temos que ser. Claro. Nós temos cliente que de N segmentos, né? E a gente quer... Prestador de serviço. Nosso trabalho é meio que jornalístico, né? Quando eu vou fazer um conteúdo para um cliente, eu faço um conteúdo, de certa forma, pode ficar interessante, pode ficar rico, mas ele de certa forma, ele é bem... topo de funil, né? Eu não vou dar muito detalhes. Mas, por exemplo, nós temos uma cliente muito querida, aliás, um abraço para você, doutora Marina Felca, muito querida, né? Que ela é por exemplo, falando especificamente que ela é uma cirurgia plástica. Como que nós, consultoria, agência digital, vai fazer um conteúdo específico de cirurgia plástica? É muito técnico. Nós podemos dar dicas de beleza, a gente pode até saúde, estética, pegar dentro desse assunto que é cirurgia plástica, existem vários outros assuntos que orbitam ele que a gente pode até ajudar e produzir algum conteúdo interessante. Claro. Mas quando for falar especificamente de cirurgia plástica, que vai falar que tem que ter um conhecimento de causa técnico, isso é uma coisa que uma agência digital não deve fazer. É você que deve fazer. Isso serve para questões de engenharia, de saúde ou qualquer outro assunto muito técnico. Então você tem níveis de conteúdo. Você tem aquele conteúdo mais aberto, topo de funil, que é mais generalista, e você vai tendo conteúdos mais densos. Quanto mais densos, mais específico for esse conteúdo, a agência digital vai ficando para trás e vai entrando a empresa. Porque é só ela que pode dar uma resposta eficiente e com responsabilidade em cima daquele conteúdo. Imagina só se eu estou fazendo um conteúdo sobre cirurgia plástica e falo, olha, agência,
eu vejo lá na internet, que tem tudo, né? Se eu precisar na internet, tem tudo. Olha, prótese de silicone XYZ não é boa para a saúde. Eu posso matar meu cliente. Exatamente. Ela liga para mim e fala assim, gente do céu, não tem nada a ver isso daí. Então, quando o assunto é muito técnico, ou você tem um jornalista que vai ter uma interface muito próxima com o cliente, ou então, a maioria dos nossos clientes gostam de eles produzirem conteúdo porque eles vão falar com propriedade. É outro ponto aí que você tem que se atentar. Né, o Ricardo falou, para você que não sabe, né? Óbvio que você sabe o que é um funil de venda. Mas quando a gente está falando de um funil de conteúdo, a gente também falou várias vezes aqui, e aqui eu quero ser redundante sim, porque o conteúdo determina a audiência. Sim. Quando nós estamos falando de um funil de conteúdo, eu sei qual tipo de conteúdo que vai ser ponta de funil. Sim. Que é um conteúdo de funil, né? Mais de chamada para ação, um conteúdo que vai dar convidando a pessoa a conhecer, né? Exatamente, provocando uma atenção. Depois eu tenho o conteúdo de meio de funil, que a gente aprofunda. Isso. E depois eu tenho quando o cliente ele já entendeu, ele tem o desejo, mas ele quer saber mais. Aí eu entro com conteúdo técnico. Ou seja, eu estou conduzindo o cliente para um comportamento de compra com base no conteúdo. Com base no conteúdo, ele é de suma importância. Não é. Nós estamos falando de informação para uma rede social onde as pessoas não estão lá para comprar. Sim. Olha como o conteúdo é rei. Não, o conteúdo é rei, né? Não tem sempre, que falar. Né? Sempre. E aqui, a gente criou uma listinha aqui, para toda hora eu olho aqui, para a gente não esquecer. E outro ponto que é do cliente, não é a princípio, né? É lógico que isso aí... Existe o meio termo. Existe, sempre tem o meio termo, mas a gente está falando... a gente está sendo aqui reducionista, a gente está fazendo um reducionismo, né? Para que você possa entender o papel. É lógico que existe, você pode separar em outras camadas, tá? Aqui a gente está fazendo um reducionismo proposital, tá certo? Então, se tiver alguém de marketing e falar, esses caras estão... Não, esse reducionismo ele é didático, né? Ele é proposital para que a gente possa entender. Outro ponto que não cabe uma agência digital eu vou falar aqui de funil de vendas. Pô, mas uma agência digital que não trabalha de funil de vendas? Calma. Eu estou falando de uma etapa do funil que é a parte de relacionamento e deadline do cliente. O que a agência digital vai falar? Que a gente vai falar quais são as atribuições da agência daqui a pouco. Ela faz o funil, faz a ação de captura, eu vou falar tudo isso daí, de pegar o lead. Mas uma hora que esse lead está dentro da tua casa, esse relacionamento tem que ser feito pela sua empresa. A princípio, como eu disse, né? Existem a princípio, porque a gente pode pegar um lead mais qualificado, menos qualificado, fazer a qualificação do lead dentro da consultoria, mas enfim, isso é uma outra história. Mas, numa maneira geral, esse relacionamento com o lead, quem faz é a empresa. Não é uma coisa, até porque para que você possa ter o controle. Por quê? Porque você sabe, tendo um lead é um contato comercial. Quando alguém entra em contato, quando você tem um contato comercial, que você pode transformar esse contato num cliente, você é muito mais preparado que uma agência para conversar com esse lead e ver se daí pode surgir uma oportunidade de negócio. Então a parte do deadline, né, do pipeline, né, vamos falar assim, né, do acompanhamento desse lead é uma coisa que você tem que fazer como empresa. E não dá para você deixar na mão de uma agência, né, Rony? Muitas vezes... Ainda mais o Rony que é da área comercial, você sabe muito bem disso. Não, né? É vital. É vital. Muitas vezes a gente prepara, né, características mais com outras variáveis, né, uma característica macro de um lead, por exemplo, e quando nós entregamos para o cliente, aí ele vai lapidar. Muitas vezes medir grau de interesse, saber se é potencial, se é frio, se é quente. Né? Na verdade, quando a gente fala no nosso caso pelo menos, quando a gente trabalha com uma série mais específica de qualificação de lead, é muito mais em achar um público certo e muitas vezes exigir desse lead algumas informações para qualificá-lo, mas o relacionamento com o lead é do cliente. Não tem como você fazer, é seu, é você que tem que fazer isso. Você não pode simplesmente terceirizar. Você vai estar deixando dinheiro na mesa se você terceirizar tudo isso. Exatamente. Meu caro Rony, a gente resumiu aqui, a gente inverteu, né? Quais são aquilo que a agência não pode fazer para você?
Ela não pode fazer isso. Ou não é papel da agência, tá? Ela pode te ajudar, ela pode te auxiliar, mas não cabe à agência fazer isso. Agora vamos lá o que cabe à agência fazer. Sim, se você contratou um prestador de serviço, é que você espera serviço, né? E aí vai ter uma N situações ou situações ou serviços ou entrega que são específicos de uma agência, tá? Que se você for atropelar isso daí, você vai estar construindo uma house dentro da sua empresa. Sim. Você vai estar criando pode ser um caminho, mas você vai estar coisas que são muito tranquilas de você terceirizar, você vai estar chamando para si. Exatamente. Então, e aí a gente vai começar agora com as coisas que cabe uma agência digital fazer para você. É a agência que é bom fazer isso para você. Você pode até fazer internamente, mas é muito melhor se você terceirizar. Porque você vai ter menos custo, você vai ter mais, vai ser mais específico, você vai ter mais resultado, porque você tem alguém que só trabalha com isso, né? Uhum. E que é muito bom. Primeira questão, questões mais técnicas, como programação, desenvolvimento de artes. Então você tem alguém lá, que na agência digital, você tem alguém que vai fazer os posts para você, que vai produzir os anúncios para você, que vai usar Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, o designer, tá? O redator, que vai criar uma redação específica para o seu post. Isso é uma coisa que a agência deve fazer para você. Uhum. Tá? É melhor que ela faça, porque ela sabe fazer isso. Parametrização. Isso, né? Então, importante. Quais os parâmetros de configuração? Né? Quais as configurações que devem ser feitas para que a sua informação, o seu conteúdo, ela tenha a maior relevância, isso, dentro do maior alcance. Isso é verdade. Isso é o papel. Quando a gente chega aqui, a gente vai olhar as redes sociais, está tudo sem configuração, né? Exatamente. E a gente tem como a agência que vai fazer isso para você, programação de um site, desenvolver de um site, a agência que vai fazer para você, trabalhar com uma linha de conteúdo em cima de design, de peças publicitárias, de posts específicos, é a agência que vai fazer para você. Então isso é muito importante, tá? Então uma campanha promocional que você assim vai veicular na sua rede social, claro, né? É a agência que vai fazer para você, tá? Outra questão que a agência vai fazer para você é compra de tráfego, tá? Não sei se esse termo é meio complexo para você, né? Mas o que é impulsionamento, né? Então isso é muito melhor que uma agência faça para você. Exatamente. Porque ela tem muitas vezes, no nosso caso aqui, nós temos a gente não só trabalha com o Facebook, mas nós temos outros softwares que nos ajudam a tomar decisão. Softwares que, se você for fazer para você, o custo é muito alto. Como nós temos vários clientes, nós diluímos, né, esse custo na nossa base de clientes e todo mundo se beneficia. Claro. Então a gente tem hoje compra de tráfego, o impulsionamento, uma agência vai poder te ajudar com muito mais propriedade do que você fazer isso aí sozinho, tá? Nós temos cliente que compra um tráfego, né? Mas passou por treinamento nosso. Sim. E aí é o nosso caso de consultoria, tá? Então o cliente é tão importante essa questão e precisa ter tanta dinâmica que, olha, eu quero comprar tráfego, Então o que a gente pegou a pessoa de marketing dele, traz para dentro da nossa casa e Rafa tá aqui na minha frente. O treinamento não acabou ainda, né, Rafa? Acho que vai longe ainda, né? Mas nós estamos capacitando essa empresa a comprar tráfego para que ela possa ter essa dinâmica, nesse caso específico. Mas na maioria das vezes, a compra de tráfego é melhor feita pela agência, que ela vai te entregar relatório, ela vai... Né? Até porque quando a gente faz a questão a gestão de um anúncio, diferentes variáveis são analisadas. Palavras-chave, custos, por exemplo, o que o mercado está buscando como informação. É um encontro, né? De repente aí você fala, é só pegar, clicar no botão lá e sair investindo. Poxa, é fácil dar dinheiro para quem não precisa, né? Eu fiz isso, né? Essa publicação está tendo melhor desempenho, acho que todo mundo que tem página sabe disso. E o cara vai lá e faz de qualquer jeito. Exatamente. Não, né? A informação, ela sai de forma pulverizada e não atinge o seu público. Exatamente. Dinheiro não dá em árvore, não. Não, é caro. Tráfego é caro. Exatamente. Tráfego é caro, né? Impulsionamento é caro, né? Uma vez a gente se deparou com um cliente que o cara tinha colocado não sei quantos R$1.000 num post, né? Exatamente. E a gente fala, Jesus amado, isso daí feito de mundo. Mas enfim, então, compra de tráfego, a agência pode te ajudar. Que vem para o outro ponto que a agência pode ajudar. Num planejamento. A agência digital
uma consultoria vai te ajudar num planejamento. Ela vai te dar informações para o seu departamento de marketing fazer um planejamento. E caso você não tenha uma estrutura de marketing mais sofisticada, tem empresa que não tem, né? Ela pode fazer esse planejamento para você. Ô, Rica, importante, né? Nós estamos falando em quatro mãos, né? Em impulsionamento. Sim. Lembre-se, eu não vou afirmar aqui que o orgânico está morto, porque contra um bom conteúdo não há barreiras. Ele viraliza, né? Sempre um bom conteúdo viraliza. Esses dias eu recebi um conteúdo que é de um bar em São Paulo que está fazendo torresmo. Caramba, lá foi full! E eu já falei para você, se você for nesse lugar e não me convidar, cara, eu vou ficar muito nervoso. Aí o que acontece? Ele é um bom conteúdo que viralizou, tem uma história, né? A coisa foi construída de forma muito bacana, né? Orgânico é só o Cabela Gil. Né? A gente explora a questão do orgânico para entender o que o seu público está absorvendo. Uma vez que a gente conseguiu, né, atender essa primeira expectativa, ou seja, eu tenho uma relação custo-benefício muito sadia. Sim, muito, muito impecável essa colocação. Eu não saio investindo 10, eu saio investindo 1. Porque eu já sei o que o público está demandando, está absorvendo da informação. Cartucho, né? Porque senão eu vou sair. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. Eu vou sair investindo, aí é uma questão de um registro, né? Eu entro na timeline fazendo propaganda e eu vou fazendo com que isso seja constante, aí eu me canso. Aí o cliente chega, mas eu não tenho o resultado esperado. Até porque curtida não dá dinheiro. O que dá dinheiro é venda, tá? Exatamente isso. Curtida não dá dinheiro. O que dá dinheiro é venda. Exatamente. Tá? É venda, tá? Dá dinheiro é venda, não é curtida. Então, o quanto é importante eu fazer essa questão do planejamento para eu poder investir certo. E investindo certo, automaticamente eu vou buscar o tão famoso ROI. Né? Eu estou estruturado, estou me comunicando, eu sei o que meu público-alvo quer absorver de informação, eu estou entendendo o comportamento, olha os estágios. Gente, não é uma brincadeira. Eu não estou com uma empresa, numa rede social para poder estar presente. Não. Internet hoje é negócio, rede social hoje é negócio. Rede social hoje é negócio. E eu preciso, a partir dela, também gerar... Rede social é negócio. Rede social elegeu o nosso presidente atual. Exatamente. Não brinque com isso. Leve muito a sério essa estratégia da sua empresa. Não é brincadeira. Exatamente. Não é coisa de adolescente. Não é coisa de molecada. Eu não sei, eu estou falando aqui, não sei quem está do outro lado escutando, né? A gente está vendo algumas pessoas aqui. Não é. É coisa séria. Rede social é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho. Né? Dissemos isso no início. Que ontem o WhatsApp estava fora. Fato. Quantos milhões de negócios deixaram de ser gerados no mundo em uma tarde que as pessoas simplesmente não conseguiam mais se comunicar. Né? E porque as pessoas hoje não se comunicam mais da forma como se comunicavam 15 anos atrás. Sim. E de repente, não é porque parou a rede social, vou pegar o telefone. Não, o cara não sabe fazer uma ligação hoje. O cara está tão dependente do WhatsApp, né, que ele não sabe pegar o telefone e ligar. Né? Ontem eu fiz isso com uma cliente, né, beijão para ela, Stephanie, né, que roubaram o carro dela, né, e eu ia mandar uma mensagem, porque normalmente aí eu vi que o WhatsApp me mandava mensagem, peguei e liguei para ela, falei, Stephanie, aí tá tudo bem? Roubaram teu carro? Aí ela me explicou, roubaram, tá no seguro, graças a Deus não aconteceu nada de grave, né? Mas as pessoas desaprenderam a usar o telefone, se você perceber, né? Então, de repente, uma tarde, agora vamos supor, uma hipótese, economia, Bolsonaro, nova previdência, todo mundo discutindo, beleza, sem sombra de dúvida. Mas vamos fazer uma hipótese, vamos supor que aconteça alguma coisa que o WhatsApp, essa tríade, né? O WhatsApp, o Facebook e o Instagram, vamos supor que ele suma por um mês. Cara, e aí, né? Vocês já pararam para pensar o impacto na economia mundial que isso geraria? Pensa! Ia ser uma loucura, cara. Agora, muita Rica, gente... Olha só, né? Agora vem a pergunta. Já que ontem foi um caos, literalmente, e foi um caos, qual
é a importância que a sua empresa está dando para a internet. Exatamente. Quão relevante... Muito legal essa analogia. Muito bom. Quão relevante você está tratando, com qual relevância você tem tratado a questão da rede social dentro do seu negócio. Não é mais diversão, porque assim, você tem uma questão de análise, né? Todo mundo está lá mimimi, postando, eu nem tenho rede social, ponto, você está deixando dinheiro na mesa. Com certeza. Porque o seu cliente está lá. Com certeza. E aí tem até um dos pontos que a gente falou, que está dentro do nosso roteiro aqui, a parte do funil de vendas que cabe ao cliente e a parte do funil de vendas que cabe eu vou falar já. Né? É um dos itens. Mas antes disso, eu só queria falar um detalhe, né? Vamos lá. Que antes disso, eu deixei funil de venda propositalmente no final das atribuições. Eu que atropelei. Não. A gente está aqui conversando, eu que estou acompanhando aqui, você não está vendo, né? Um ponto que também, a gente falou também de conteúdo específico, né? Que cabe você fazer. Por outro lado, conteúdos menos densos, cabe a consultoria, a agência digital fazer para você. E não só isso. Mais importante que esse conteúdo menos denso é a agência digital fazer uma curadoria de conteúdo com você. Perfeito? Ou seja, o que acontece? Muitas vezes o meu cliente ele entende da situação muito técnica. Só que ele não sabe pegar esse conhecimento técnico e criar um artigo. Criar um conteúdo, porque ele fala, como que eu vou conversar com o meu cliente? Aí que cabe a agência digital pegar esse conteúdo mais técnico e transformar isso numa linguagem que vai ser acessível para o público dela. Que não diga uma peça publicitária. Então, essa curadoria de conteúdo também é papel da agência digital. Exatamente. Que muitas vezes você não sabe, fala, eu trabalho com um torno aqui, né? O que eu vou falar para esse cara, né? E aí, o assunto é muito técnico, muito pesado, né, para você tratar num artigo, né? Então, de repente, a agência digital ela tem a capacidade, uma das atribuições dela, pegar essa informação e dar sem mudar as questões técnicas primárias, né, que são importantes, mas dar uma suavizada nesse conteúdo, criar uma linguagem, adaptar esse conteúdo para que ele fique mais interessante para o cliente final. Esse é um papel também da agência digital. Afinal de contas, você tem do outro lado pessoas. Sim. E se o seu público-alvo for técnico, você vai estar falando sobre implante, por exemplo, para um outro profissional, ok, ele vai estar entendendo. Mas você vai estar falando implante para um leigo, por exemplo, né, que a gente tem um cliente que é dentista, o Dr. David, um abraço. Então, assim, que momento que a gente transforma isso numa informação que vai fazer com que o seu cliente, que é outra pessoa que está acompanhando, que está absorvendo seu conteúdo, entenda para poder você começar um relacionamento com ele. Lembrando que pessoas compram de pessoas. Exatamente. Pessoas compram de pessoas. Então, pessoal, falando aqui, a agência digital ela cabe tudo isso daí. Você não precisa ter um programador na sua empresa, você não precisa ter um design na sua empresa, você não precisa ter um profissional muitas vezes de marketing, né? Dependendo do tamanho da empresa, você não vai ter, porque é um profissional caro, né? Hoje em dia um profissional de marketing é caro. Caro porque ele dá retorno, né? Sim. Mas ele é caro, então muitas vezes é bom você terceirizar isso com uma empresa. E o último ponto que você tocou, você falou que eu atropelei, né? Que tem a ver que a gente, né? A gente falou que funil de venda, o final, não é a agência digital que faz, porém, o início do funil de venda é a agência digital que vai fazer para você, tá? Pelo menos quando se fala na internet. Então, a captura do lead, ou melhor, gerar oportunidade de negócio nas redes sociais, vamos supor, eu quero pessoas que vão se cadastrar e essas pessoas elas vão depois podem se tornar um cliente. Essa fase inicial, para gerar um conteúdo, uma expectativa ou estimular o cliente que está na rede social a fazer o contato com você, perfeito? Isso cabe à agência digital. O começo do funil cabe à agência digital. Exatamente. Por quê? Porque nós temos meios para isso, a gente que vai comprar tráfego específico para isso, a gente que tem os softwares para fazer o acompanhamento disso, a gente tem aqui os sistemas de automação que muitas vezes a gente não compensa o cliente ter, a gente que tem aqui dentro para fazer todo esse processo, para pegar esse cliente de ambiente digital
levar até seu departamento de venda para que ele possa depois, seu departamento de venda, fazer a segunda parte do funil de vendas, que é o relacionamento, que é o que a gente não vai fazer. Há um caso, né, aqui dentro da empresa, que a gente assistiu o cliente por quase 2 anos. Fizemos toda a estruturação de comunicação, né, de relacionamento com o público-alvo, e aqui eles têm 3 públicos diferentes, né? Tem o público de massa, que são os compradores, que eles ajudam os intermediadores, depois eu tenho o lojista e depois eu tenho o representante. Ele ficou tão bem estruturado que hoje cabe a nós, por exemplo, ao trabalho de prospecção. Prospecção? Peraí, vou resumir. A gente fez um trabalho de headhunter digital para poder trazer esse cliente-alvo para dentro para o relacionamento. É só uma brincadeira aqui, mas eu vou explicar. O trabalho de prospecção, para nós, é um trabalho de mapeamento de mercado. Ou seja, o cliente ele quer fazer pesquisa, ele quer entrar num novo território. Vamos lá, eu não atendo o norte do país. Digitalmente, a gente consegue entender o mercado, mapear o mercado, saber as pessoas, o lead, né, que está interessado nessa questão do relacionamento, e nós buscamos, por exemplo, novos lojistas e novos representantes. Ele passa por uma qualificação, ele também é um lead. Ele é um lead, não importa. Ele é um cliente direto. Na verdade, o foco da campanha é achar novos representantes. Exatamente. O foco da campanha pode achar compradores. O foco da campanha, né, novos lojistas, né? Então, eu acho que é isso, né, Rony? Acho que a gente deu 50 minutos de live, né? Acho que foi uma das lives mais bem interessantes, porque isso é uma dúvida que a gente queria deixar isso numa live, porque a gente percebe o quê? Que a gente tem os primeiros contatos com o nosso cliente. Existe uma necessidade, no nosso caso, de um alinhamento de expectativa. Claro. Porque o cara ele vem achando no direito dele. Claro. Né? Ele escuta, ele fala, né? Ele ouve, né? Então é isso, aquilo. Né? E de repente, a gente, antes de começar a fazer um trabalho para ele, um trabalho que gere resultado, a gente fala, não, beleza, a gente escutou, entendi. Agora vamos alinhar a expectativa? Vamos entender os papéis? Uhum. Vamos entender qual é o nosso papel, aquilo que você tem que esperar da gente, nos cobrar. Isso aqui sem cobrar. Cobre da gente, e deve cobrar mesmo. Mas espera aí, tem um papel que cabe à sua empresa executar. E se você não executar esse papel, você vai deixar essa estratégia capenga. Sem dúvida. Tá? Sem dúvida. Aí você vai deixar essa estratégia capenga. Então, uma vez que os papéis são compreendidos, e aí cada um fala assim, não, vamos atuar, não tem como dar errado. É questão de tempo. Hein? Exatamente. Tá? É questão de tempo. Tá? Você sabe, Rica, nós aqui da RR Samurai, a gente entra numa camada do cliente que é preparar a pessoa que recebe a informação. Porque assim, nós temos uma coisa de construção conjunta, né, que ela acaba sendo construída conjuntamente com o cliente, que é em que momento que eu vou começar o relacionamento, e se esse relacionamento ele sair do digital e for para o presencial, por exemplo, a pessoa, o quanto que a pessoa está preparada para poder receber. Então, nós aqui da RR Samurai, a gente treina o cliente para poder fazer essa recepção. Uma vez que, se ele não estiver preparado, nós temos o famoso efeito dominó. Então, a gente restringe, a gente mata o relacionamento lá e caímos todos juntos. Com certeza. Por isso que, seja qual for a atribuição do seu colaborador dentro da sua empresa, de alguma forma ou de outra, ele está inserido nesse cenário. Ele é peça, às vezes, fundamental em toda a estratégia. Com certeza. Bom, pessoal, acho que é isso, né, Rony? Queria mais uma vez agradecer quem nos acompanhou. Aqui eu sei que eu estou vendo aqui, tem uma série de pessoas que estão nos acompanhando, o Alisson, a Carol, o Eduardo Sela, conhece esse cara aí? Du, né? O Matheus, sejam bem-vindos. A querida Ana. Ana é uma cliente nossa que ela sim, ela já pode dar aula. A mãe do Caleb, né? É a mãe do Caleb, né? A Ana é a mãe do Caleb. Ela pode dar aula já, né? Porque ela é num outro patamar, né? Ela já pode dar aula. Aliás, vou chamar ela um dia para dar uma palestra para os nossos clientes. Né? Estranho como tem, né?
A Marina, mãe da Isa, que é novinha. A Ana, mãe do Caleb. E o Ricardo, que você pai de novo. Você pai de novo. Obrigado por falar isso Rede nacional. Numa live. Mas não é segredo nenhum. Não é segredo nenhum, né? Você pai de novo. Eu tenho 2 meninas. E tá vindo aí, eu não sei. Tá aquecido. O mercado tá aquecido. Preciso de cliente, gente, né? Vamos lá, se você ainda não fechou o KR Samurai, por favor, é um bom momento que você vai ter entrega, porque a gente precisa. É necessidade, né? Então é o seguinte, queria agradecer você que nos acompanha. Por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube, tá? Nosso canal do YouTube está crescendo. É um canal que a gente está tratando devagarinho, a gente está com uma estratégia simplesmente de hoje de ser um repositório de conteúdo, mas a gente já vai muito em breve começar com ações mais específicas para ele. Curta a nossa página, compartilhe a nossa live, marque os seus amigos, né? Se você tem um amigo que tem um negócio que está precisando, quer contratar uma agência, sabe que ele precisa, marketing digital a gente percebe que ainda está nessa, né? A pessoa vai ficando, ela tem resistência, e chega um momento que ela quebra essa resistência, fala, não, eu preciso, meu concorrente está fazendo, ou eu vi que eu não posso ficar fora disso. Então, se você marca essa pessoa na nossa live, mesmo depois da nossa live, né, Rony? Hoje a gente tem uma coisa importante de falar. A nossa live, a gente escolheu um horário muito pensando em nós, porque a gente não para aqui. Né? Então não dá tempo para nada. E a gente tomou como obrigação não deixar de fazer essa live. Então a gente deixou num horário que é um horário ruim para os nossos clientes, né? Se você pensar, para o nosso público, na verdade, se você pensar uma empresa que para às 10h30 da manhã para assistir 2 caras falando na internet, tem que ter uma motivação muito grande, mas ela é criada mais para depois a gente ter esse conteúdo e trabalhar com ele depois. Então agora, que na verdade a gente já percebeu isso, é agora que começa o engajamento da nossa live. Exatamente. Então se você compartilha ela com seus amigos, marca as pessoas que você conhece. Eu vou deixar aqui embaixo o nosso canal no YouTube, o nosso site. E se você quiser vir até aqui, eu falo isso e os caras não acreditam, tá? A gente entrega 1 hora de consultoria gratuita para você. Se você tem uma empresa e quer uma consultoria, pode parecer um pitch de venda. Não, meu amigo. Depois dessa 1 hora, vai vir o pitch de venda. Só que essa 1 hora eu te entrego uma consultoria verdadeira. Você vai vir aqui com o seu negócio, a gente vai analisar, a gente tem uma série de softwares que a gente roda para levantar a informação do seu negócio e a gente vai te dar realmente uma, como que eu posso falar para você, uma análise completa, um check-up do seu negócio para que você possa, pelo menos daí, começar a ver alguns horizontes, tá? Então, entre em contato conosco, marque um horário, venha tomar um café Evoluís conosco, o melhor café, tá? É bom mesmo. Venha até aqui tomar um cafezinho, você vai ser muito bem recebido aqui na nossa casa, né, Rony? E fica o convite. As portas estão abertas, obrigado, contem conosco, estamos à disposição. Obrigado, pessoal. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Valeu, Rony. Valeu. Bom.